Muito bem, então, sejam bem-vindos aqui ao Real 21. Hoje eu vou trazer para vocês este lançamento da One, que é mais um daqueles lançamentos que a gente sabe que vai zerar no mesmo dia que lançar, basicamente, né? Que é o Next One Joaquim Floriano. Por que que eu falo que vai zerar muito rápido, né? Porque este lançamento teve um similar a ele, que foi o do Renato, Next One Renato, ali do lado deste daqui. Foi o que aconteceu. Teve overbook de pastas e o projeto se esgotou em 24 horas. Foi isso. Esse daqui provavelmente deve acontecer a mesma coisa, tá? Deve seguir a mesma linha, porque lá no Itaim é super, super concorrido. Tem poucos terrenos ainda lá restantes naquela região e quando tem lançamento, a gente já sabe a guerra que é para conseguir uma unidade lá. Mas a boa notícia é que os meus clientes normalmente conseguem unidades lá, tá? Então, se você tiver interesse e quiser pegar esse projeto, eu vou deixar aqui meu WhatsApp na tela desde já, para a gente não perder tempo e já montar a tua pasta, me manda a documentação e a gente já corre para a fila prioritária de investidores, tá bom? Queria pedir um favor para vocês, né? Já faz um tempo aqui que eu estou fazendo vídeos aqui no canal. Se você puder deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com os amigos, inclusive deixar um comentário, isso me ajuda muito para o engajamento aqui do canal. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele, consequentemente, vai divulgar isso para mais pessoas. Agradeço caso você possa fazer isso por mim, tá bom? Então, começando agora a falar do projeto do Next One Joaquim Floriano. Ele fica na rua, adivinha? Joaquim Floriano, 302, lá no Itaim Bibi. É um terreno, gente, ele é retangular, ele tem 910 metros, é um terreno pequeno, mas eles aproveitaram muito bem aqui no projeto, né? Participei lá do meeting, ficou bem sensacional. E ao todo lá nós teremos 300 unidades, das quais estúdios de 23 a 27 metros teremos 256 unidades, então a grande maioria das unidades serão entre 23 e 27 metros estúdio. Um dormitório de 30 a 36 metros teremos apenas 43 unidades. E também teremos fachada ativa, uma loja lá na região super pé de uma loja lá, imagina uma loja na Joaquim Floriano. Enfim, com certeza vai ser sucesso também, né? A arquitetura é por Rodrigo Sobreiro, decoração Mandril e paisagismo Marcelo Vassalo. Vou apresentar aqui, lembrando que este book aqui é um book preliminar. Como eu quis trazer para vocês em primeira mão, né, aqui no Real 21 eu gosto sempre de trazer esses projetos com altíssima liquidez antes mesmo de books oficiais, etc. Então, se tiver qualquer coisinha preliminar, qualquer diquinha ali que a construtora já dá, que a gente fica sabendo primeiro, eu já passo aqui para vocês. Então, quanto ao design, nós não temos ainda muitas imagens, mas a fachada dele vai ser. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem se dá para ver melhor. Tá horrível essa imagem, né, pessoal? Até peço desculpas, mas é o material que nós temos por enquanto, né? Quando traz em primeira mão, é assim, tá? É o que tem. Então, assim, nós temos esta imagem por enquanto. A fachada é uma fachada bem dinâmica, vai ter essas floreiras, né, nas pontas que dão esse dinamismo, traz essa questão da sustentabilidade também. Localização, não tem nem o que falar lá do Itaim, né? A gente está próximo ali da Faria Lima, aqui eles colocaram o conceito lá do prédio da Baleia, né? O famoso prédio da Baleia, que é uma referência aqui em São Paulo também, e vai ter toda essa parte de wellness, né? De spa, etc. Vai ter bastante coisa bacana lá. Aqui dá para ver melhor essa fachada. Então, veja o que nós temos aqui. Fachada com composição dinâmica, valorizando a estética contemporânea, né? São linhas retas contemporâneas. Integração de floreiras com sistema de irrigação automatizada nos terraços. Então, essas floreiras que vocês veem, né, se vocês têm a preocupação de, isso daqui vai murchar depois, a fachada vai ficar meio capenga. Não, não vai. Esse projeto ele tem tecnologia para, enfim, auto-irrigar essas plantas e vai ficar com uma fachada sempre bonita lá o prédio, aquele verdinho mesmo que dá aquele tom de natureza que deixa a coisa tão bonita, né? E teremos a loja lá no pavimento térreo. Agora eu vou falar para vocês o que vai ser entregue, embutido de fábrica, né, direto na construção do projeto, nas unidades. A bacia vai ter entregue com aquele acionamento duplo, sabe? Que uma economiza energia, uma economiza água, perdão, e a outra dá uma descarga mais forte, vamos dizer assim. Vai ter bancada da cozinha no banho, soleiras e baguetes em granito,
Previsão de ponto elétrico para forno e eletrodomésticos, terraço e banho entregues com revestimento cerâmico, tem previsão para máquina de lavar roupa, olha que bacana, previsão para um ponto de ar condicionado, tá? O ponto de elétrica e dreno, e previsão para fechamento retrátil da varanda lá nas unidades também. Além de previsão para chuveiro elétrico também nas unidades. Alguns diferenciais que nós teremos lá no empreendimento, né? Medição de água entregue já individualizada, bicicletário coberto, espaço com estrutura para mini mercado, áreas comuns equipadas e decoradas. Então todos os projetos da UAM, eles são entregues equipados e decorados já do jeito que vocês olham no book. Portaria com espaço para delivery e piscina com spa e solário. Agora falando um pouquinho de projeto, de fachada de projeto e como serão essas tipologias das plantas, né? Então, o estúdio de 25 metros, do 16º ao 20º, é o que nós temos, tá? Com um book preliminar, talvez mude uma coisinha, mas eu acho difícil. Provavelmente vai ser exatamente o que está aqui. É difícil eles mudarem isso, mas tá aqui em primeira mão para vocês. Finais aí 14 e 11, né? São esses finais das unidades de 25 metros quadrados, isso aqui do 16º ao 20º pavimento. Esse daqui é um dormitório, uma sugestão, eles fizeram ampliado, né, integrando com a sacada e tudo mais, de 31 metros, aqui é do 16º ao 20º pavimento, tá? Você pode integrar tudo ou deixar um dormitório separadinho, aqui eles fizeram a planta conceito aberto. E essa daqui é a planta fechada, tá? Se você quiser manter ela fechadinha assim, não quiser fazer conceito aberto, fica aí a sugestão da construtora. Essa aqui é final 10. Aqui segue a implantação do térreo, ó, material bem preliminar. Vocês estão vendo como é que está esse material aqui? Pois é. Primeira mão para vocês aqui que seguem no Real 21. Clausura, esse número 1 aqui. Então nós temos aqui a rua, teremos a entrada com a clausura. Beleza, portaria. O delivery fica logo aqui na parte superior. Então você vai ter ali a entrada para os moradores e a entrada ali para o motoboy entregar lá o delivery. O lobby é esse número 4 aqui, então o pessoal entrou, já vai dar de cara ali com o lobby. A loja é o número 5, então todo esse espaço aqui do térreo, tá vendo? Isso aqui tudo vai ser loja. Bicicletário logo na parte superior aqui, do lado, pertinho do lobby. O Pet Place é o número 7 aqui em cima, então eles conseguiram aproveitar todo esse espaço aqui para Pet Place, ficou bem considerável, né? Então uma área bem bacana aí para quem tem pet, vai ser legal. Agora, lá no 23º pavimento, já pensou que legal a vista que vocês terão do Itaim, quem estiver morando lá? Bem interessante, né? 23º pavimento. Piscina, logo aqui embaixo. Solário, claro, acompanhando aqui a piscina. O fitness é o número 3. Toda essa área aqui superior. Sala de massagem, esse número 4 aqui. E ao lado nós temos já a sauna com a ducha aqui embaixo. No primeiro pavimento nós também teremos áreas comuns. Então nós teremos o coworking, esse número 1 aqui. O coworking, para vocês terem uma ideia aqui do desenho, o coworking já é de frente para a rua ali Joaquim Floriano. Então ele vai ter a vista para a rua Joaquim Floriano e logo do lado aqui já tem o salão de festas. Então o salão é colado com coworking e eles dão de frente para a rua Joaquim Floriano e consequentemente para a entrada do prédio, tá? Aí nós teremos aqui no número 5 a copa, né, do salão de festas. O Sports Bar fica aqui na lateral, tá vendo? Logo ao lado da churrasqueira e um terraço descoberto para acompanhar ali o pessoal que estiver fazendo churrasco. Aqui dá para ter uma noção melhor do corte esquemático, né, de como vai funcionar a estrutura do prédio. Então, o acesso residencial é aqui pela Joaquim Floriano, tá vendo? O acesso às lojas, que é essa lateral toda aqui em vermelho mais escuro, que vocês estão vendo na tela, vai ser também pela Joaquim aqui, o acesso das lojas, né? Então eles separaram, lógico, acesso loja, acesso do prédio, mas a fachada é toda junta, vamos dizer assim. Aí tem os pavimentos de lazer aqui na parte amarela, esses que eu falei agora há pouco, né, para vocês. E os do 23º lá no topo do prédio, né? Bem bacana, ali onde tem a piscina, vai ficar bem bonito mesmo. E lá no projeto nós teremos as 3 tipologias, né? Tem a unidade R2V com renda livre,
Unidade HIS, que tem aquela restrição, etc., até 6 salários mínimos, né? E o HMP, que é de 6 a 10. Então, nós temos essas três tipologias e nos finais a gente consegue ter mais noção de como vai funcionar cada uma delas. Aqui no 10º pavimento, por exemplo, nós temos unidades R2V, todos esses finais verdinhos que vocês estão vendo aqui, né? O final 4, 5, 9, 10, todos R2V. Unidades HMP, 6, 7, 8, essas azuisinhas que vocês estão vendo, né? O 11º e o 12º, 100% R2V. Mais aqui mapa de uso das unidades. Então, as unidades HIS aparecem lá nos andares inferiores, né? Então, segundo ao quarto pavimento, a gente tem bastante unidade HIS, que é esses amarelinhos aqui. Unidade HMP, que são essas azuisinhas, e R2V são a minoria, né? Nos andares inferiores, do 9º para baixo. Lembrando, gente, isso aqui é um material preliminar, né? Preliminar. Então a gente não pode, assim, talvez alguma coisinha ou outra pode ser que altere, né? Desses finais do que é HIS, do que vai ser R2V, mas eu acredito sinceramente que não vai alterar não, tá? Mas só para vocês ficarem mais assim claro como é que vai funcionar e como funciona geralmente os projetos que tem essas diferenciações de nomenclaturas aí das unidades. Unidades maiores costumam ser mais caras e, consequentemente, R2V. Unidades em pavimentos inferiores costumam ter cunho social de HIS e HMP e são mais baratas, obviamente, né? Qual que é a expectativa de metro quadrado para esse projeto aqui? Estão comentando, né, nos bastidores aí da construtora que vai vir em torno de uns 20, 21 mil reais o metro quadrado aqui, tá? Mais ou menos por aí. Então, acredito que ainda vai ser oportunidade lá no Itaim. A gente tem projetos que valorizam muito lá. Tem produtos ali similares prontos que já passou dos 30 mil metros quadrados. Então, eu acredito que ainda é oportunidade comprar nesses valores, até pela facilidade do fluxo de pagamento. Você pode, se não quiser comprar à vista, né, que a minoria das pessoas compra à vista, deixa o dinheiro rendendo no banco, lá na Selic, com o dinheiro da parcela do rendimento da Selic, ele vai abatendo as parcelas da própria construtora. Então é algo bem interessante de você fazer esse jogo, né, se você quer trabalhar para investimento, que a maioria de quem vai comprar esse projeto, acredito eu, né, apesar que lá muita gente quer morar no Itaim mesmo, né, que pela região ser sensacional, mas é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Lembrando que esse é um projeto que eu tenho certeza que vai zerar instantaneamente. Não estou brincando. Ele vai zerar igual zerou o Renato, né? Então, se você quiser tentar uma unidade, eu não posso te prometer, mas eu posso dizer para você que a maioria dos meus clientes consegue unidade, porque eu fico em cima, porque eu monto pasta com antecedência, como eu estou mostrando para vocês esse projeto com total antecedência. Vou deixar aqui o meu WhatsApp, me dá um oi lá. A gente já vai separar a sua documentação certinha, vou te falar tudo o que precisa e como que você faz para entrar na fila prioritária de investidores, tá bom? Meu nome é Rafael, sou corretor credenciado aqui de São Paulo, atendo investidores não só do Brasil, como do mundo inteiro. E eu espero ter te ajudado. Me dá um oi lá, que a gente vai fechar esse projeto para você.